Olá pessoal, vamos fazer a nossa aula de panetone salgado. Nossos insumos já estão aqui separados e já temos a nossa mise en place. Então já tenho aqui o nosso bacon, leite, um ovo, azeite ou o óleo de soja, se assim você preferir, batata já cozida, sal e açúcar, farinha de trigo e o nosso fermento biológico. Para fazer o panetone salgado, não, principalmente por ser uma massa de batata, nós não temos tanta necessidade de fazer a técnica polish, que é aquela pré-fermentação. Sal em cima do fermento, nunca, tá bom, gente? Então a gente pode usar o açúcar. Lembre da seguinte questão: o sal, ele é inimigo do fermento e o açúcar, ele é amigo do fermento, tá bom? Então, assim, o sal ele serve para regular. Imagine que, fazendo uma analogia, o seu fermento seja aquele camarada ligadão que precisa de algumas restrições, sabe? Senão ele acaba fazendo besteira. E o sal é aquele cara que vai regular, ok? Então, sal sempre no final da preparação ou quase no final ali da preparação, você pode envolver o sal. Porém, em cima do fermento nunca é interessante. Então, açúcar, fermento, misturei aqui os secos juntamente com a farinha e agora a gente vai começar a adicionar os úmidos. Batata cozida. Interessante que essa batata ela não esteja quente. Deixe ela esfriar completamente. Assim que cozinhou, tira da água, já amassa para não trazer tanta umidade e deixe esfriar. Esfriou, vem fazer a massa. A gordura pode ser adicionada nesse momento ou também no final da preparação. Agora sim, coloquei o sal. Vou deixar separado aqui o nosso bacon, que é o recheio do nosso panetone salgado. E o leite nós vamos adequando aos poucos. Embora eu tenha aqui uma xícara de 240 ml, mas a gente nunca coloca todo de uma única vez. E isso existe um grande motivo. Primeiro, especificamente nessa receita, por conta da sua batata, dependendo da batata que você vai trabalhar, se é a batata lisa, HBT, se é uma batata Asterix, então se é uma batata mais seca ou não, e a sua farinha também, se é uma farinha que tem uma absorção maior de água ou não. Tá? Se é uma farinha que tem 60% de absorção de água, de líquidos, então um pouquinho a mais de leite a gente pode até colocar, mas nesse caso aqui não foi necessário. Uma outra questão é que é um pouco mais difícil você chegar no ponto de véu usando a batata, por conta do amido, né? Por conta de uma série de fatores. Então se preocupe em deixar essa massa lisa, pelo menos uns 10 minutinhos sovando essa massa para que ela chegue realmente àquele estado liso, né? Visualmente você consiga entender que essa massa ela está lisa e a partir daí você dê sequência ao seu produto. E aí você pode pegar a primeira fermentação ou a segunda. A gente sempre aconselha que seja pego a segunda fermentação, que é quando você deixa ela descansar um pouco e aí depois você começa a modelar esse panetone, tá? E quando é feito com a polish, então a gente faz aquela pré-massa e depois vai dando o reforço. Então perceba, gente, ó, por conta do amido da batata, né? Ela agarra ainda um pouco. Então o que que você pode fazer? Um pouco de farinha na mão. Gente, nada de encharcar de farinha a sua massa. Isso não é legal. Isso acaba trazendo ali uma diferença no seu produto final. Então, vai realmente colocando a farinha aos poucos, principalmente na sua mão e na bancada, só para que ela chegue ao ponto que nós precisamos. Vamos dividir então a nossa massa em duas partes. Nesse caso aqui, como a minha forma de papel era aquela forma
de 250 gramas. Então, é exatamente isso que eu vou separar de massa. Olha que massa linda que fica essa preparação. Então, divide ali. Caso passe um pouco uma ou outra, aí não tem problema, você pode pegar o que tiver sobrando, divide nas duas. E agora vem o momento de nós começarmos a rechear. O que que eu preciso? Sempre fica um pouquinho daquele azeite ali na nossa vasilha. Então você vai pegar esse azeite, passa na bancada e passa também ali na sua massa. E aí nós vamos abrir dessa forma para poder colocar o nosso recheio. Gente, o recheio é muito opcional. Se tratando de panetone salgado, você pode usar frango, calabresa, bacon, alho poró, presunto, queijo, sabe? Queijo branco, queijo mussarela. Existem muitas opções para que você possa estar recheando aí o seu panetone. E a gente vai fazendo dessa forma, vai pegando de fora para dentro e vai meio que enrolando ela para que ela possa finalmente ter o recheio em todo ele. Então, assim, não é interessante quando você coloca ali o recheio e ele fica somente numa parte. Então, é importantíssimo que você venha fazer por igual. E dessa forma, é um caminho, né, um dos caminhos que existe para que você possa ter o seu recheio espalhado. Não se preocupe se der uma estouradinha na parte de cima, fica até mais bonito, porque a pessoa olha, o seu cliente vai olhar e vai dizer: nossa, realmente esse panetone ele tem recheio. Bom, vamos pegar o próximo aqui. Um pouquinho mais de azeite na bancada, um pouquinho mais de azeite também na massa. E esse eu vou colocar também, fazer mais uma vez aqui. Vou colocar também o nosso recheio. E eu acho que eu vou fazer algo um pouquinho diferente nesse, sabe? Eu vou colocar um. Deixa eu ver. Coloco passas? Vamos colocar passas, né? Vou colocar passas nesse, para ficar agridoce. E também eu vou colocar ali as folhinhas do alho poró. Só para dar aquele verdinho. Fica bonito na hora da foto. E fica saboroso também. Lindamente lindo, né, gente? Só de olhar assim, você imagina, não tem como dar errado, né? Batata, bacon, alho poró. Essa é realmente uma massa que não tem como ficar ruim. Pelo menos em sabor, vai ficar muito boa. Agora, o que você precisa ter em relação ao panetone, gente, é programação. Você tem que saber que panetone é um produto que ele tem o seu tempo de espera, ele tem o seu tempo. Opa, deu uma agarradinha ali, faltou óleo, mas não tem problema, a gente corrige aqui. Então, ele tem o seu tempo de espera, ele tem o seu tempo para assar, então tem que ter uma programação, até porque panetone normalmente é vendido uma vez por ano, a maioria das vezes, né? É quando as pessoas mais procuram. E procuram tudo de uma vez. Quando você anuncia, então, as pessoas procuram tudo de uma vez. Então é interessantíssimo que você realmente saiba o que está fazendo e venha se programar para não deixar ninguém na mão e nem entregar um produto ruim para ninguém. Ok, pronto aqui. Agora a gente vai levar para a forma. Na forma, eu não preciso passar absolutamente nada, sabe, gente? Não precisa, tem gente que passa desmoldante, né? Gente, não precisa, é característico realmente. Ela precisa agarrar ali nas laterais, tá? E a costura tem uma parte que é a parte de baixo, que é onde você juntou as massas. Essa parte realmente ela vai ficar para baixo, tá? Então ela não fica para cima. E aí você vem com cuidado aqui, olha,
Pronto. Tá lá. Olha aí. Para o outro, a mesma coisa, costura para baixo. E a gente vai deixar esse panetone crescer até que ele venha chegar na borda. Ele precisa chegar na borda, literalmente, para a gente colocar para assar, tá bom? Gente, ó, chegou na borda, meu forno 180 graus. E aqui está o nosso panetone já assado. Esse eu não preciso que ele fique morcegando. Nas outras aulas vocês verão que o panetone doce, eu morcego o panetone para que ele venha manter esse volume na parte de cima. E nesse caso eu não preciso, tá bom? Essa massa é uma massa bem estável, embora ela seja levinha, ela é uma massa bem estável e tranquila para você poder trabalhar. E aí é isso, gente, ó. Coisa linda, hein? Lindamente lindo. E aí você olha lá dentro, você tem o bacon, nesse caso você tem a ameixa, você tem o alho poró. Nossa aula de panetone, receita na parte de baixo. Reproduzam muito e vendam bastante, que essa receita seja uma bênção na sua vida e que você possa prosperar muito com ela. Em nome de Jesus. Nos encontramos no próximo vídeo.